Fala, mosqueteiros e mosqueteiras, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No dia de hoje, o domingão aí, penúltimo domingo de agosto, o Timão venceu, e fora de casa, o Vasco da Gama em pleno São Januário por 3-2. Até deu um medinho ali no final, mas garantimos a nossa vitória. E para comemorar uma vitória no Brasileirão depois de 6 jogos empatando ou perdendo, até mudei a skin aqui, boné do Ayrton Senna, né? E, enfim, tá com coisa aqui, tá com adesivo ainda, tá com etiqueta, tá com tudo, filho. Mas o importante é tá usando aí, né, pra comemorar essa vitória gloriosa aí do Corinthians fora de casa. Que é só a segunda derrota do Vasco em São Januário. Então é um time muito bom em casa e é um dos estádios que exala a aura, né, São Januário. E a gente conseguiu bater os caras lá. E isso sustenta o trabalho do Dorival Júnior por mais um tempo, né? Vamos ver o que vai acontecer nas quartas da Copa do Brasil, que começam nessa quarta-feira dessa semana também, dia 27. E aí vamos ver, né? Espero que a gente ganhe os 2 jogos, que nem ganhamos os 2 do Palmeiras. Mas enfim, seja o que Deus quiser, o que importa no final é a classificação para semis. Mas, sobre o jogo de hoje, então, um time muito duvidoso, né, escalado pelo Dorival. Maicon de capitão, tá? Volta do guerreiro Maicon. Charles titular, enfim, Breno Bidon titular também, né? Mas aí dá pra entender, né? Porque o meio tá prejudicado. Garro na reserva. E é isso. Uma escalação um pouco alterada aí do Dorival, né? Poderia ter feito um pouco mais, mas preferiu resguardar alguns jogadores como o próprio Garro, que inclusive deu uma assistência, né? Então, uma semi-assistência, né? Que foi um chute aí no rebote, né? Mas calma aí. E uma assistência pro gol do Gustavo Henrique, né? Que foi o nosso terceiro. Então, acho que fez bem poupar o Garro, né? Não sei se teria dado bom. Mas, enfim, 3-2, o segundo gol do Vasco, inclusive, foi no finalzinho do jogo, o gol do Ryan, e deu até um medinho, porque saiu da comemoração do gol ali na Globo, os caras do Vasco já estavam com a bola, velho, aí já treme, né, achando que os caras vão fazer um gol, porque o Corinthians tá zicado no Brasileirão. Mas eu espero que esse vire um tava, porque agora com essa vitória que a gente consiga embalar uma sequência boa, sem derrotas, e assim, mais importante, né, vitórias, né, 3 pontos. O São Paulo, gente, o São Paulo não é um time tão acima do nosso, e com o Crespo aí engatou, não sei, 6, acho que foram 6 vitórias seguidas no Brasileirão, e o time não perde um tempo. Então, assim, eu acho que o Corinthians teria que ter a capacidade de uma sequência igual ou superior, né? Mas pelo menos uma sequência assim, 5 vitórias seguidas agora já deixa a gente muito mais de boa. 5 vitórias são 15 pontos, a gente fica bem perto dos 45, que são usados como a régua, né, para não cair, mas a gente sabe que às vezes é um pouco menos. E, enfim, é triste, né, ter que estar falando aqui, faz tantos pontos que aí não cai, né, mas é a realidade atual do Corinthians na competição, rapaziada. Se não ganhar a Copa do Brasil, o ano vai ser muito ruim, mesmo com o título do Paulistão. Isso porque o Paulistão só classifica para a Copa do Brasil e nem precisa ganhar para classificar, então... Mas bom, sobre o jogo em São Januário, o jogo da Globo, né, domingão, 4 da tarde, né, o momento que todo mundo coloca na Globo pra ver o futebol, e aí 6 horas quando acaba o jogo, desliga a TV, porque volta o Luciano Huck, né, que ninguém gosta do programa do Luciano Huck, eu acho, mas beleza, né. Então, como eu falei, uma escalação muito diferente do Corinthians, também por falta de peça, mas também o professor aí, né, ele deu uma mudada, poderia ter feito um pouco mais, um pouco melhor, né, o time inicial, mas o Corinthians começou surpreendendo, né, não é, nossa, esse time tá jogando muita bola, me lembrou o Barcelona de 2015, mas também não é, assim, fora de casa, considerando as últimas partidas, tudo, uma partida até que surpreendente, né, inclusive quem abriu o placar foi a gente, foi o Corinthians. Então, e o gol, sabe de quem que foi? Do Maicon. Então, assim, era pra gente ter ganhado mesmo, cara. Saiu o gol do Maicon, já era pra ter pensado, nossa, se daqui a gente vai ganhar. Vai quebrar todas as expectativas dos caras do GE, que de novo zicam demais. 3 votos pro Vasco e 2 votos em empate. Quem ganhou no final? O Corinthians, marcando 3 gols. Quase que nem no jogo contra o Inter, né? O Internacional. Só que aquele jogo lá o Corinthians jogou bem, né? Agora, quer dizer, depois de tomar os 2 do Inter. Mas contra o Vasco, mais ou menos também, né? Mas o que importa é 3 pontos depois de muito tempo sem ver 3 pontos no Brasileirão. Mas assim, rapaziada,
Basicamente, o gol do Corinthians surgiu ali o primeiro, né? Gol do Maicon, como vocês já ouviram. A assistência do Bidu, a bola acabou sobrando, o Bidu recuperou ali na ponta esquerda e fez um cruzamento. Não foi um cruzamento, né? Foi um passe. O Maicon estava mais atrás, não estava marcado. O pessoal do Vasco estava marcando um cruzamento, né? Que é o mais habitual. O Bidu fez um bom passe e o Maicon de primeira meteu a chapada na gaveta. Ixi, ficou parecendo a música da Vanessa Lopes, né? Aí é tenso. Mas meteu a chapada e gol do Timão. E assim, um ano, eu acredito, sem o Maicon marcar gol, e essa foi a volta dele. O Maicon está de volta. E será que ele vai jogar bem mesmo, ou é só hoje que ele fez um gol e aí depois ele some por mais 2 anos? Porque o Corinthians vai renovar o empréstimo de novo, né? Vocês estão ligados. Mas enfim, eu espero que ele volte a jogar bem, né? Como ele já chegou a jogar aqui no Corinthians, mesmo que por pouco tempo ou há muitos anos atrás. E até o Shakhtar Donetsk chame ele de volta, né? Mas pelo menos é um indício de que o cara tá voltando a jogar bem, né? Pelo menos vai ter ajudado um pouco a gente. E bom, rapaziada, a vitória de hoje, primeiro gol, né? A gente acha assim que um gol não é nada, né? Realmente não é, porque tanto que a gente tomou 2. A eficiência ofensiva deu bom no final, né? Porque 3 gols. E a gente, se a gente não tivesse feito um gol que fosse, a gente teria tomado um empate, teria acabado o jogo empatado, né? Com esse gol do Ryan aí no finalzinho do jogo mesmo, nos acréscimos. Mas, enfim, né? Ayrton Senna aqui, ó, nos abençoou, corintianaço, tá? Pra quem não conhece, nos abençoou e ajudou a gente a vencer depois de 6 partidas, né? E não sei se é bom ou ruim, mas essa vitória, como eu já disse também, deixa por mais tempo, né, o professor Dorival Júnior no comando do maior do Brasil, no comando do Corinthians, né? Porque você ganha fora de casa por 3-2, né? Poderia ser uma vitória um pouco menos complicada, né? Um 3-1. 3-0 não dá, né? Porque o pênalti, enfim, é um infortúnio. Mas, enfim, podia ser melhor? Podia, mas o cara ganhou 3-2 fora de casa contra o Vasco, que São Januário é uma fortaleza, às vésperas aí de umas quartas de final da Copa do Brasil, né? Então, como que eu vou falar tão mal assim do Dorival? O trabalho é ruim? É, mas ganhou. Então agora, eu vou colocar o jogo aqui pra vocês, né? As estatísticas do jogo, e a gente vê aí se realmente foi uma vitória merecidaça do Corinthians ou se foi mais sorte, né? Vamos ver. Enfim, vamos ver. Beleza. Tamo aqui, né? Não dá pra deixar esticado, tá, rapaziada? Então sinto muito aí. Só se eu fizer isso aqui, mas eu gostaria de ver as estatísticas. Então não fica tão legal, né? Então, vamos lá. Estatísticas do jogo. De novo, ó, aos 96 o gol do Vasco, cara. Mas vamos falar dos gols, né? Já falamos do gol do Maicon. Segundo gol do Verratti. Ou Vegete também, né? Dane-se, o Vegetal aí. O único cara que faz gol no Vasco, parece. De pênalti, de novo, né? Ele gosta de bater pênalti. Se ele não faz gol de cabeça ou de pênalti, ele não faz gol, né? É impressionante. Mas o que aconteceu? Lance do Vasco, né? Cruzamento na área ali do Timão. O ídolo, o GOAT, André Ramalho, fez uma bobalhada, né? Deixou o braço muito aberto e acabou relando na mão dele, né? Assim, não foi um toque assim também, né? Mudou a trajetória da bola, até porque depois ela toca 2 vezes no próprio Verratti, mas foi o suficiente para o árbitro marcar pênalti. E aí, bola para um lado, goleiro para o outro, o Hugo Souza não acertou o canto. Gol do Vasco, Verratti, 1-1. Agora, 10 minutos depois, acredito que isso aqui seja a hora do gol mesmo, né? Então, tá certo. 10 minutos depois, jogada de ataque do Corinthians. Bom passe ali pro Garro, na verdade. O Garro não chutou de primeira, até meio estranho, né? Se fosse ano passado, eu acredito que ele teria chutado de primeira. Mas, enfim, é uma questão de confiança também, né? A gente sabe. E, enfim, ele esperou um pouco, mas chutou. Chutou, o Léo Jardim espalmou, né? Não conseguiu encaixar o chute do Garro. Nisso, ele não conseguiu ir atrás da bola e quem chegou primeiro foi o Mateuzinho. Mateuzinho chegou, podia ter chutado? Podia, mas estava sem ângulo. Foi inteligente, fez um passe simples na linha do gol aqui, quase na linha do gol. Ele, Guinegão, né? O Guilherme William Silva Inácio,
Gol do Corinthians, 2-1 para botar o Timão na frente de novo. E dessa vez para não sair mais, até o fim do jogo, né? E é isso. Então o Corinthians faz 2 gols, que já era muito surpreendente aí no Brasileirão, né? 2 gols do Corinthians, meu Deus do céu. Mas beleza. Gol do Timão. E aí o jogo parecia que ia ficar assim mesmo, né? Até teve chances ali, mas também não foi um jogo muito técnico, né? A gente sabe, né? Um jogo diferenciado, né? Um jogo técnico, né? Um jogo bonito de se ver. E um Vasco e Corinthians no domingão, 4 da tarde. Os dois times, uma draga danada. Em São Januário, né? No calor do Rio de Janeiro. Então, aí beleza, né? E aí quase 20 minutos depois, né? 15 minutos depois... O Garro que enrolou para cacete para cobrar esse escanteio, eu tenho que falar isso. Achei até que ele ia levar um cartão besta, porque realmente o cara demorou demais. E aí, beleza, o Garro poderia até ter tomado um cartão amarelo, né? Porque ele enrolou demais e o árbitro já tinha autorizado a uma cota ele cobrar o escanteio. Mas cobrou, fez um sinal de movimentação da zaga, né? O André Ramalho chegou ali, né? Parecia que ia ser o André Ramalho. Mas enfim, a bola ela relou em um jogador. Eu acho que não foi o André Ramalho, eu acho que foi o jogador do Vasco. E sobrou ali o Gustavo Henrique, que se movimentou muito bem. Ficou atrás ali, né? Quase sem marcação. E aí sim, ele direcionou, cabeceou. Gol, o Léo Jardim ficou parado, plantado. Ele não estava esperando. E o Gustavo Henrique novamente se mostra muito bom na bola aérea, tal qual ele se mostrou contra o Palmeiras na Copa do Brasil. Mais um gol dele, 4º gol dele com a camisa do Corinthians. Então, com esse gol aí, né? Inclusive, ano passado, na volta, né, no segundo turno, ele fez gol também. Fez gol de cabeça, assistência do Garro também no Brasileirão, né? Só que ele tinha sido em Itaquera daquela vez. E aí, beleza, né? 3-1, a gente já fica mais tranquilo, já fica mais de boa, né? Só que aí, né, esse que é o problema, ficar mais de boa sendo corintiano, meu irmão. E aí, o que acontece? Acréscimo aí de originalmente 7. Vou ver se o minuto a minuto fala pra nós. 7 minutos, eu acredito. Ah, ele não fala. Beleza, não fala quanto de acréscimo, rapaziada. Mas eu acredito que foi 7 minutos de acréscimo por aí. E aí aumentou pra 8 e aí depois aumentou pra 9. Mas o jogo acabou em 8 minutos mesmo, tá? E o árbitro resolveu não dar, e inclusive o último lance ia ser um escanteio do Corinthians, né, que já estava ganhando. Então acho que até por isso que o árbitro decidiu encerrar 1 minuto antes do pressuposto, né. E aí beleza, né, então aos 96, então no finalzinho dos acréscimos, né, é porque tá um pouco pra frente, né, isso aqui tá um pouco pra frente. Foi aos 95, na verdade, o gol, né, isso sempre acontece aí no Google, né, eles sempre jogam 1 minuto pra frente. Então, aos 95 minutos ali, mas ainda perto de acabar o jogo, o Ryan, né, um vacilo do Félix Torres que deu um lateral pro Vasco, aí um erro de passe ali, discutiu com o Garro em vez de marcar o lateral ali, e aí beleza, tomou nas costas, e aí um passe e chutou de primeira ali, o Ryan chutou de primeira, o Hugo Souza quase pega a bola, quase, mas enfim, né, ele jogou a mão um pouquinho para a direita, se ele tivesse ali mais para a esquerda, ele pegava, mas não foi isso que aconteceu. Gol do Vasco, e pelo menos o Ryan nem comemorou, ele já estava aceitando a derrota mesmo um 3-2, mas ainda assim, né, ainda bem que ficou desse jeito. Só que também, né, o Corinthians, que gosta de fazer a gente sofrer, fez isso de novo, porque eu já disse isso no começo do vídeo. Acabou o replay aí do gol. Quem tá com a bola é o Vasco, chegando na área. O Ryan, de novo, chegou na área, só que aí ele não conseguiu chutar, não conseguiu cruzar, e aí, beleza, né? Deu bom pro Timão. E até se desenhou um contra-ataque, né, depois, que originou esse escanteio que eu falei, mas o árbitro não deixou cobrar, não deixou fazer nada e apitou o jogo ali faltando 1 minuto para os 9 de acréscimo. Então o jogo acabou aos 98 minutos e é isso, rapaziada. Então, vitória do Corinthians, né, no placar quem vence a nós. Inclusive depois ver a tabela, mas primeiro, se a gente der uma olhada rápida aqui nas estatísticas, a maior parte é do Vasco, eu acredito ser do Vasco. Então, vamos ver aqui, né? Uma por uma, né? Melhor. Uma por uma. Em chutes, 2 chutes a mais do Corinthians, 14 contra 12. Bastante chute.
E um dado bom, né? Metade dos chutes do Corinthians foram no gol. Então, 7 do Corinthians no gol e só um quarto do Vasco foi, né? 3 de 12 foram. Então, o aproveitamento ofensivo do Corinthians foi bem melhor que o do Vasco. De 14 chutes, 7 no gol. E aí, aqui, beleza, posse de bola. E isso aqui é impressionante também, hein? Posse de bola, 61% pro Vasco, 39% só do Corinthians. O Corinthians, que eu acredito que era o segundo maior time com posse de bola, né? A taxa de posse de bola do Brasileirão, dos 20. Então, assim, surpreendente, né? Será que essa é a chave pro Corinthians vencer? Não jogar tanto com a posse de bola? Muitas vezes a gente vê isso, né? O time tem muito mais posse de bola que a gente pensa que é controle, né? Significa controle. A gente vê os passes aqui também, que também fazem parte da posse de bola. Só que a posse de bola inofensiva é a mesma coisa que nada. Por quê? Eu já falei isso em outro vídeo, né? Até zoei essa posse de bola absurda do Corinthians, que é: toca pra trás, toca pro lado, aí toca pro outro lado, aí inverte, aí toca pra trás, aí toca pro goleiro, aí dá um chutão, aí depois recupera a bola, toca pra trás de novo, toca pro lado. E se for sempre isso, a posse de bola vai ser alta, mas a taxa de conversão, a taxa de fazer a posse de bola valer alguma coisa, vai ser muito baixa. Que é o que a gente tá vendo do Corinthians, pelo menos até agora. Eu espero que isso mude. Eu não faço questão de tanta posse de bola se meu time vence quase sempre. Entendeu? Então, chama atenção, né? E bota esse questionamento aí na nossa cabeça, né? Será que a posse de bola mais atrapalha do que ajuda, já que o Corinthians não tem tanta eficiência? Será que é melhor jogar no erro do adversário, dos rivais? Será que é melhor jogar assim, esperando a oportunidade, não tentando criar ela, porque a qualidade que precisa ter para jogar assim, o Corinthians não tem. Principalmente sem tantos titulares. Aí tem uns 5 titulares que estão fora. Então, não sei se, inclusive, foi uma adaptação do Dorival ou o time só acabou jogando assim mesmo, né? Porque foi meio dominado. Eu prefiro, né? Eu espero que tenha sido um plano pré-pensado, né? Porque se foi incompetência, não conseguimos jogar, eles controlaram mais o jogo, mas a gente foi mais eficiente. Aí é uma merda isso aqui, do mesmo jeito. Mas beleza. Então, posse de bola muito maior pro Vasco. 180 passes a mais pro Vasco também, né? Mas é aquilo. Isso provavelmente tá nessa posse de bola inofensiva que eu falei, que é o toque de bola entre os defensores. E nem para ser pros laterais que fazem uma jogada com meia ali, né? Uma tabela, 1-2 para ficar livre ali para cruzar, um cruzamento direto, né? Não é. Geralmente são toques simples entre os zagueiros, o lateral pro zagueiro e aí toca pro goleiro. Geralmente assim, quando tá sofrendo pressão, principalmente. E aí, precisão de passe. Mas aqui também entra a questão de diferença de passe, né? 180 passes a mais pro Vasco, 12% a mais de precisão nos mesmos, né? Então, 88% contra 76% do Corinthians. O Corinthians errou quase 25%, né? Errou 25 menos 1% dos passes. E o Vasco errou 12%. Mas o que importa, de novo, rapaziada, o que importa é isso aqui, né? A não ser que seja um jogo de ida e volta, né? Mata-mata, que aí tem agregado. Mas geralmente o que importa são esses números aqui. O número do primeiro escudo aqui, que acompanha o primeiro escudo. E o número que vem depois do X, de versus. O do Corinthians é maior. E aí, faltas. 20 do Corinthians. Corinthians muito faltoso, isso é verdade. E 16 do Vasco. Então, estatística positiva para o Vasco. Mas, enfim, um jogo muito faltoso, né? 36 faltas em um jogo. É quase uma falta por minuto, né? Então, é complicado. Mas, em comparação, se a gente vê aqui, só 1/10 das faltas do Corinthians ocasionaram em cartão amarelo, né? Então, não fomos tão punidos, né? Inclusive, os cartões amarelos foram para Matheus Bidu e Ranielli, se é que eu me lembre. Então, enfim, o Ranielli, né, parece que sempre toma cartão, coitado. Justo quando ele menos merece é que ele toma cartão, né? Enfim, ninguém foi expulso, né, nenhum dos times. Só 3 impedimentos no jogo e a maioria do Corinthians. Isso aqui me chama a atenção porque contra o Bahia, inclusive nem fiz pós-jogo, fiquei muito triste. Também fiquei com preguiça, né? Também vou falar a real. Não fiz o pós-jogo, né? Ia dar trabalho, o jogo acabou tarde. Mas a questão, o Corinthians acho que teve 6 ou 7 impedimentos nesse jogo. E me chamou muita atenção isso, porque
é de uma incapacidade, né? Mostra uma incompetência, assim, talvez pra vocês não, mas pra mim, cara, você ter tanto impedimento, cara, que é uma noção básica de jogo, entendeu? E ainda essas coisas originam muitas vezes em gol anulado. O Corinthians é o time com mais gol anulado, e a maioria deve ser por impedimento. Então, se tirar os do Inter, né, que foi por falta, eu acho que todos são de impedimento. Acho que o Corinthians tem 6 gols anulados. É o dobro do segundo lugar. Triste demais. E aí, 5 escanteios pro Corinthians, né? O Corinthians sabe jogar ali pra criar cruzamentos, criar oportunidade de bola parada, isso é verdade. E aí, 5 contra 3, né? 8 escanteios totais no jogo. Então, basicamente, essas foram as estatísticas de cada um, né? O que chama atenção aqui, claro, os chutes a gol, que é sempre mais importante do que os chutes, porque chutes a gol é mais específico, né? Você tem que chegar na meta, que é o gol. Então, chute ali, você chuta de fora da área, você isola, é um chute. Mas aqui, chutes a gol, o Corinthians, metade das chances de chute foram pro gol, então metade ali convertido, né? E dessas 7, 3 viraram gol. Não, se bem que eu acho que nem todos são considerados gol, né? Porque até teve gol de cabeça, então acho que não é considerado. Mas enfim, em questão de controle de jogo, o Vasco foi melhor, né? Se você vê posse de bola, passe, precisão, até as faltas, né, que também ajuda. Mas aí, né, pecou ali, tomou um cartão a mais que o Corinthians, né? Não sei se alguém tava pendurado. E criou menos oportunidade de escanteio, né? Que a gente sabe que sempre dá medo no time que tá sofrendo o escanteio, porque é complicado. De qualquer forma ali pode sair um gol, de qualquer jeito. Mas agora, olhando pra tabela, rapaziada. Então, de novo, esse é o resumo do jogo, tá? E agora, olhando pra tabela. Depois desse jogo, como ficam os dois times? Então, primeiro, dando uma olhada aqui em tudo, né? Na pontuação dos times. Então, a gente vê aqui a pontuação do G4, né? 36. Quem tá indo pra Libertadores agora, o último, né? Que é o Botafogo, tem 29 pontos. E tá empatado com Mirassol e São Paulo, 7º e 8º lugar, respectivamente. Então não está tão distante. O Corinthians tem 25 pontos e era para ter bem mais, né? Mas enfim, Corinthians com essa vitória, né, tava aqui, né? Tava em 14º na frente. Não, 14º. Eu acho que era 14º. Tava muito próximo da zona de rebaixamento. Não continua tão distante, tá? Preciso lembrar vocês. Mas estava muito mais perto. Tava ali um pontinho na frente do terrível Santos. Mas é isso aqui, né? Finalmente ver um verdinho aqui na sequência do Corinthians é muito bom. E é isso, né? Não tem preço. Corinthians em 11º lugar, atualmente se classificando para a Sul-Americana. E aqui não tá empatado com ninguém. Tá isolado na posição. Jogou todos os jogos, né? Então é preocupante, né? Porque Cruzeiro aqui jogou todos os jogos, 41 pontos. Tá jogando muita bola. Corinthians também jogou todas as partidas, o que é muito raro, né? Só o Bragantino aqui, fora os dois que eu já falei, jogou todas as partidas. E ainda assim o Bragantino, depois de um mês sem vencer, ganhou 4-2 do Fluminense, que a gente peidou, tomou 2-0 em casa. Jogo que ocasionou a demissão do Ramon Dias. Mas, beleza. Então, atualmente na Sul-Americana, né? E o Corinthians, se todo o resultado das próximas rodadas forem positivos pro Corinthians, ainda eu acredito que não chega aqui nem no 8º lugar, né? O Corinthians está a uma vitória de chegar aqui no Fluminense, que tem 27, já jogou essa rodada. Tem 2 jogos a menos. E espero que perca os 2, né? Mas enfim, o Corinthians ganhando 2 jogos aqui. E esses times, até o Botafogo. Não, na verdade, até o Bragantino tropeçando. Esses times aqui tropeçando. O Corinthians pode escalar e chegar aqui no lugar do Botafogo. Se eles perderem os 2 jogos, né, os próximos 2 jogos, o Corinthians ganhar os próximos 2, chegaria em 5º, mas aí é sonhar demais, né? Mas o Corinthians tem total capacidade de chegar ali no lugar de São Paulo, no lugar do Mirassol. Vai lembrar que a Libertadores provavelmente será aumentada, né, o grupo de classificação. Vai ficar aqui em 8, né, porque ganha a Copa do Brasil, 7. Sul-Americana, 8. Libertadores, 9. Então pode ir até um G9, né? Não sei se tem como ser um G10.
mas G9 e o Corinthians está perto desse G, né? Então tem a obrigação de chegar nesse ponto. E o Vasco tá aqui empatado com a mesma quantidade de jogos com o Vitória. O Vitória que está na zona de rebaixamento e o Vasco em 16º, né? Que é a posição mais amedrontadora do Brasileirão, porque você tá no nem, né? Nem se tudo do ano der certo você classifica para alguma coisa se você terminar nessa posição. E você também corre muito risco de ser rebaixado, né? Porque você tá brigando ali diretamente. Então, deixamos o Vasco muito desconfortável. O Vasco que poderia chegar a 22 pontos, passando o Santos, empurrando o Santos para aqui para a 16ª colocação. Mas é bom porque deixa a margem do Z4 baixa, né? Então, para fugir do Z4, provavelmente vai ser menos que 45 pontos. É isso que o Corinthians precisa. Então, vamos torcer. E ganhando do Vasco, o Vasco, como eu falei, se ganhar seria 22, o Santos com 21 já seria o 16º. E aí já deixa a margem um pouco mais elevada, né? Já teria que fazer mais pontos, deixa a gente mais tranquilo. Então, provavelmente, se o Corinthians aqui ganhar mais 20 pontos, é garantido. Mas eu acredito que 16, 17 pontos já deva ser o suficiente para o Corinthians não cair. E aí, por exemplo, aqui o Flamengo pode perder os próximos 19 jogos que tem para jogar. Acredito que não cai. Não cai. Então, é importante essa vitória, mais importante do que parece. Deixa os caras numa situação muito ruim. O Vasco é o time que mais perdeu no Brasileirão. Corinthians aqui também perdeu bastante, né? 8 derrotas, mas se a gente for ver aqui, o 5º lugar perdeu 9. Mas, né, tem a competência de ter ganhado 9 jogos. Era pro Corinthians ter 8 ou 9 vitórias também. Mas não tem, né? Então não adianta ficar chorando muito. Então, só lembrando vocês, essas são as qualificações / rebaixamento, né? Pelas cores aqui da tabela. Atualmente estamos na Sul-Americana. Se o Corinthians começar a jogar bem, eu acho que vai para pré-libertadores aqui pelo Brasileirão. Considerando, né, que vão aumentar o G, né? Mas por mim poderia aumentar só a Sul-Americana e a Copa do Brasil. Porque se ganhar a Libertadores e for um time brasileiro, só sobrou quem pode ser tetra. Tem Flamengo, tem Palmeiras e tem São Paulo. Então, eu acho que não tem mais ninguém. Deixa eu só conferir. Não tem mais ninguém. E aí na Sul-Americana tem Galo e Flu, né? O Galiban. Inclusive, você é time Galiban ou Cru SA nessas quartas de final da Copa do Brasil? Eu sou o Galiban. Mas, diga aí o que vocês acham, né? Então, vocês acham que foi merecida essa vitória do Corinthians? Foi cagada? Foi sorte? Né? É vascaíno, tá querendo chorar aí? Pode chorar. É corintiano, quer comemorar depois de 6 jogos sem vencer no Brasileirão? Pode comemorar, pelo amor de Deus. E aí me diz também, que posição você acha que o Corinthians vai terminar esse Brasileirão? Eu aposto aqui no 7º lugar de novo. Eu aposto. Eu acho que times como o Mirassol e o Bragantino vão tropeçar. E o Ceará também, né? Meu Deus, o Ceará tá na nossa frente. E, enfim, acredito que com isso, né? E também competência, que é o que eu mais quero ver do Corinthians, né? Jogar futebol. E bom futebol, né? De preferência. Eu acredito que dá pra chegar no 7º lugar. Se der bom, em 6º, né? Porque aí, aumentando o G, né? Já vai direto. Porque, por exemplo, se vira um G8, fica aqui o 5º e o 6º lugar indo direto para Libertadores. Se der tudo certo pro Brasil, né? Não seria certo pra mim, porque aí algum brasileiro ia ser tetra. E aí encher o saco por causa disso. Se virasse aqui G9, né? Todo mundo ganhou. Copa do Brasil, Libertadores e Sul-Americana. G9. E aí fica até o 7º lugar. Só indo direto para Libertadores. Então 7 brasileiros diretamente na Libertadores. E mais 2 na pré. Imagina, os 2 passam. Vai ter 9 BR na Libertadores. Vai ser uma loucura. E espero que, se isso acontecer, um deles seja o Corinthians, né? Até se for só 6. Deu errado, mano. Ganhou um time de Série B. O Atlético Paranaense ganhou a Copa do Brasil. O Racing ganhou a Libertadores. Inclusive, tô torcendo pro Racing. Porque senão, eu acho que ele é o único que pode bater nos times brasileiros. E na Sul-Americana aí, sei lá quem que tá na Sul-Americana. O Del Valle, que eliminou o Mushuc Runa, né? Então o Del Valle ganha a Sul-Americana. E aí, beleza, G6.
Tomara que o Corinthians tenha competência, apesar de ser difícil, de chegar aqui no 6º lugar no mínimo e se classificar. Mas, como a gente sabe que geralmente vai ser um G7, quase garantido, e também um G8, né? Provavelmente um brasileiro vai ganhar a Sula ou a Libertadores, dá pra chegar. Mas não dá pra contar só com eles ganharem, a gente tem que ganhar também. Então, vamos Corinthians, que eu quero uma sequência que nem essa daqui, ó, do Flamengo, do Palmeiras, a do Bahia também é boa, mas preferencialmente essa daqui. 4 vitórias e 1 empate. Não perdem no Brasileirão há pelo menos 5 jogos. E a do São Paulo, então? 4 vitórias. Na verdade empatou. São Paulo empatou o último jogo? Ou é porque ainda não jogou? São Paulo empatou? Empatou com o Sport, é verdade, né? São Paulo que empatou com o Sport. Aí, né, fazer o que, né? Incompetentes. Mas também vinha de 5 ou 6 vitórias seguidas, né? Então... E aí, beleza, rapaziada. É isso. Pós-jogo longaço aí, né? Porque é um evento muito raro, uma vitória do Corinthians. Principalmente no Brasileirão, né? Tá difícil. E vamos lá, né? Sustentamos o Dorival Júnior. Essa vitória sustenta de novo o Dorival. Eu espero que ele traga alegrias, né? Terminar ali o Brasileirão em 7º lugar, né? Terminar ali a Copa do Brasil campeão, seria uma maravilha. Se ganhar a Copa do Brasil, eu aceito terminar, vai até em 11º do Brasileirão, porque ganhou a Copa do Brasil, vai para Libertadores direto. Então, show demais. E é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. E ó, o pessoal elogiando demais aqui, ó, o Kaique e o Guinegão, né? Pessoal da base, né? Os crias do terrão. E é isso, né? Falando aqui do Vitinho também, né? E isso aqui, absurdo. Chega de Romero e de Thales Trágico, o bagre mágico. Chega. E eu espero que esses moleques da base mostrem serviço. O Guinegão já fez 2 gols, né? 2 jogos seguidos brocando. E beleza, ajudou na vitória do Corinthians. Tamo junto. E espero que o Kaique deslanche também, né? Tá tendo oportunidade com o Dorival. Espero que vire mais uma opção de ataque, porque é bom ter opções. É Yuri Memphis os titulares? É. Mas imagina os moleques da base disputando. Isso é muito maravilhoso, porque mostra elenco, coisa que o Corinthians parece que não tem. Mas eu espero que eu seja surpreendido. Então é isso, né? Espero também que o Vitinho comece a jogar bem. E só pra ver um negócio aqui, jogos de Brasileirão, o que ainda tem? Antes de eu postar o vídeo, tá? Eu tô gravando aqui, 6h35, as partidas que ainda vão acontecer hoje. Jogo segunda é complicado, né? Ainda tem Juventude e Botafogo, já começou, e Fortaleza e Mirassol. Antes de acabar, quem eu acho que vai ganhar? Acho que vai ganhar o Botafogo, só o Corinthians não ganha do Juventude lá no Alfredo Jaconi. Fortaleza e Mirassol, 3-1 Mirassol, ou 3-0. E é isso aí, rapaziada. Mirassol, tamo junto. Simpatizo com vocês, né? Não é rival, apesar de ter ganhado da gente, né, mano? Mas é porque o time é covarde demais também, né? E hoje ainda São Paulo e Atlético Mineiro. O São Paulo é freguês, hein? Vou apostar aqui num 2-0 Atlético Mineiro. Tamo junto, Galibã. E aí amanhã... Palmeiras e Sport, vai dar Palmeiras aqui, né, infelizmente. Mas se o Sport empatar ou ganhar, vai ser loucura demais. Pelo bem do meu cartola, que o Palmeiras ganhe, porque eu escalei 3 deles. Então, que o Palmeiras ganhe. E o Flamengo é a mesma coisa, hein? Flamengo é a mesma coisa. Escalei 4. Meu time no cartola essa rodada, rapaziada, foi só Cruzeiro, que ganhou do Internacional, me dei bem. 4 do Cruzeiro fizeram 50 pontos no meu time. Então essa rodada eu tenho que imitar. E qual que foram os outros times? Palmeiras e Flamengo. Se esses dois não ganharem amanhã, na segunda, aí o bagulho vai ficar feio. Mas é isso, então. De novo, apostando aqui. Botafogo, Mirassol, Galo, Palmeiras, Flamengo. É isso. Tamo junto, rapaziada. Gostaram do boné aí? Aí vocês comentam se eu nunca mais uso isso aqui, se vocês acharam uma merda. Ou se é até legal, né, mano? Que eu tô igual o Ayrton Senna, né? Igual. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like, se inscreva no canal. E é isso, valeu, falou.